Então, o objetivo dessa aula hoje para vocês é demonstrar se o DR protege a vida humana, se salva vidas humanas. Porque eu tenho assistido muitos vídeos aí que o DR ele não protege a pessoa contra choques elétricos. Na verdade, o DR não foi fabricado para proteger pessoas de choques elétricos, mas sim salvar vidas. Ok? Então, o interruptor de corrente de fuga é um dispositivo de proteção que, devido à sua baixíssima corrente de disparo, 30 mA máxima, e curtíssimo tempo de disparo de 30 milissegundos máximo, é adequada à proteção de pessoas e animais contra choques elétricos perigosos, pois desliga antes que a corrente de falta provoque efeitos fisiológicos nocivos, ok? Então, para me explicar, essa criança tocando o dedo na tomada, então, os pais que estão assistindo aí, não se preocupem. Se essa tomada estiver alimentada através de um DR, provavelmente seu filho ele pode levar um choque de baixa intensidade, mas não morre. Eu vou demonstrar isso agora através da lei de Ohm, através de matemática. Porque, inclusive, vou apresentar para vocês como esses DR foram testados na época que eles foram inventados, na época que eles foram comercializados, ok? Isso faz muitos anos. Então, a pergunta é o seguinte: essa criança está colocando o dedo na tomada de 220. Então, a pergunta é o seguinte: essa tensão de 220, se ele está tocando o dedo no polo fase, nós temos polo fase, polo neutro e polo terra. Aqui, digamos que ele está tocando o dedo no polo fase. O polo fase, quando ele toca o dedo, vai circular uma corrente baixíssima pelo corpo dele e dispersar para a terra. Mas essa tensão, ela vai passar 220 volts, ele está levando um choque de 220, porque essa tomada aqui é 220. Claro que não. Nenhum ser humano, seja uma criança ou adulto, ele jamais, se ele tocar numa tomada de 220, ele leva um choque de 220. Na verdade, existe uma variação das tensões conforme a resistência do corpo do ser humano, porque isso varia muito a resistência, porque nós seres humanos, somos um resistor variável, certo? O que ocorre é que qualquer corpo condutor de eletricidade, e o nosso corpo funciona como um resistor variável. Por quê? Porque a resistência no nosso corpo, da palma da mão até a planta do pé, varia na faixa de 1.300 ohms a 3.000 ohms, chegando a 5.000 ohms, que eu vou provar agora para vocês, certo? Então, na verdade, essa criança, ela não está levando um choque de 220 volts, mas aqui uma tomada de 220 volts. Eu vou demonstrar para vocês que nenhum ser humano leva um choque de 220 volts, certo? Ok? Então, eu vou apresentar aqui um simulador para vocês. Eu tenho um simulador aqui. Eu não tenho um DR no simulador, mas eu vou representar o funcionamento do DR através da lei de Ohm, certo? Então, é o seguinte. Aqui nós temos uma fonte da tomada de 220 lá, que a criança está tocando aqui, é a fonte de 220, que é o chamado contato direto. Quando a criança ele toca o dedo na tomada de 220, ele está tendo um contato aqui direto. Essa tensão de contato, ela varia, né? Elas foram testadas nos DR na tensão de 25, a tensão de 25 e 50, certo? Nessas classes de tensão aí, 12, 25 e 50, dobrando, 12, 25, dobrando 25 e 50. E as resistências também foram dobrando aqui no caso, de 25, 400 ohms, no caso de 12 ohms, de 12 volts, 400 ohms, eu vou botar aqui de 25 ohms, 800, de 25 volts, 800 ohms, e de 50 volts, 1.600 ohms. Então nós vamos dar a proporção que a gente vai tendo essa tensão de contato, que no caso aqui a criança, ela tá levando ela tem uma chamada tensão de contato. Isso aqui é a tensão de alimentação dos limites. E quando a criança toca o dedo na tomada, chama-se tensão de contato. Que tensão de contato é essa? É aquela tensão que passa pelo corpo
e acompanhado de uma corrente baixíssima, chamada miliampere, ok? Então vou demonstrar isso aqui para vocês agora. Então aqui nós temos o simulador com a tensão de contato de 25 volts, a tensão da tomada lá é 220. Então jamais uma tensão de 220 passa pelo corpo. Então vou provar para vocês agora que uma tensão de 220 ela não passa pelo corpo. Por quê? Porque a nossa resistência ela varia na ordem de 1.300 a 3.000 a 5.000 ohms. Então se eu pegar esses 220 volts aqui, que eu vou mostrar para vocês, essa criança ia morrer e não pode. Então ó, se eu pegar 220 volts dividido pela resistência aqui, ó, digamos, se essa resistência ohmica lá da criança for 400 ohms, que nossa resistência varia de 1.300 a 3.000 até chegar a 5.000 ohms, então vamos dividir essa tensão, porque a corrente ela é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência, no caso da resistência do corpo da criança. E nós temos o ser humano, representa aqui o resistor. Nós seres humanos somos resistores variáveis. Por quê? Porque nossa resistência varia de acordo com a pele úmida, molhada, seca. A pele da criança sempre é molhada, meio que passa o talco nela, mas é molhada, certo? Então é um pouco baixa, a resistência ohmica da criança é mais baixa do que de um adulto. Por quê? Porque a pele dela é molhada, ela sempre é molhada. A mãe passa o talco, mas mesmo assim fica a pele úmida, pele fina, certo? Então é baixíssima a resistência de uma criança. Então se eu pegar aqueles 220 volts aqui, eu vou provar para vocês, se eu pegar esses 220 volts aqui, digamos que a criança tem uma resistência de 400 ohms, ela ia morrer na hora, mas isso não é verdade, ó. Como não é 220. Então se eu pegar 220 dividido pela essa resistência, digamos que a criança tem uma resistência de 400 ohms. Então dividido por 400, que é igual a 0,55 ampere. Vou transformar esse valor aqui para miliampere, porque os DR eles foram projetados para funcionar com miliampere e não ampere, certo? Então se eu pego esse valor e multiplico por 1000, ó. Então vai dar quanto? 550 mA. Então pessoal, 550 mA é fatal. A criança ao tocar numa tomada ele morre de imediato, isso não é verdade, certo? Então jamais, atenção, que essa criança jamais ela está colocando o dedo aqui é 220, e sim aqui tensão de contato é 25 volts, como está aqui, então ela está passando uma tensão pelo corpo da criança 25 volts e não 220 volts. Então eu vou simular aqui para vocês, eu tenho um circuito aqui da fonte, lá a tomada 220, a tensão de contato, que a criança colocou o dedo passando 25 volts, tensão de contato, aqui tem uma chave, aqui eu tenho uma pena me medir o circuito principal do DR, essa chave aqui é do circuito principal do DR, e aqui nós temos a criança, representa o resistor R1 de 400 ohms. Então vamos simular e mostrar para vocês. Então, eu tá aqui, ó. Então, eu vou simular, tá funcionando normal. Pronto, o DR está funcionando normal, com 62,0 mA, que é a corrente do circuito. E a lâmpada, as lâmpadas estão ligadas, um ponto de luz está ligado. Então o DR está funcionando normal. Digamos que a criança toque lá na tomada, essa criança é esse R1 aqui de 400 ohms. Como eu havia falado para vocês, nós seres humanos somos resistores variáveis. Por quê? E nossa resistência do corpo varia em torno de nossa faixa de 1.300 a 3.000 ohms, chegando a 5.000 ohms. Então, digamos que a resistência da criança lá é 400 ohms. Está baixa, está úmida. Pele fina, novinha. Então, é claro que a resistência dela é baixa. Então, aqui está indicando que o circuito principal está funcionando com 62 mA. Então, eu vou desativar o DR. Então, digamos que a criança tocou, lá está tocando aqui no polo, ela tocou agora, ó. Eu vou mostrar para vocês como é interessante. Eu vou abrir a chave do DR, do circuito principal, e passou a funcionar agora pela... Então, pessoal, está aqui, ó, 31,12 ampere. Então, nesse exato momento, o DR desligou, certo? Então, uma coisa eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que o DR, ele não desliga, ele é projetado para desligar com 30 mA, ele não desliga com 30 mA, ele só desliga com acima de 30 mA, certo? Então, nessa faixa de 31, 35, 40 mA, 50 mA, ele desliga no ato.
Então essa criança, vocês aí que é mãe, é pai, não se preocupe, se essa tomada está protegida com DR, ele não morre. Porque eu demonstrei aqui no cálculo que ele não morre, porque está aqui, ó, está calculado 31,12 mA. Então o circuito principal do DR está aqui aberto e está passando pela criança, que é a resistência. Está passando 12,45 volts pela criança, está aqui, ó. Então a criança, tensão de contato, depois que ela colocou o dedo, 25 volts. Quando chegar na terra, já está passando pela criança 12 volts, e não 220 volts. Ok, pessoal? Vocês entenderam até aí, né? Então agora vamos dobrar essa resistência. Vamos dobrar a resistência da criança para 800. Então vocês clicam aqui em cima. Vamos dobrar para 800. 800 ohms. Certo? Eu dobrei. Eu vou ter que dobrar a tensão. Quando dobra a tensão, a resistência também ela dobra. Então colocar 50 volts, tensão de contato. Então vamos fazer o teste. Então tensão de contato é 50 volts. Eu dobrei. Então vamos ver o que acontece. Aí eu, ó, aqui é o circuito principal, está funcionando com 124 mA da lâmpada, certo? A lâmpada está acesa. Eu vou abrir o circuito principal do DR. Então o DR tá, a criança está levando um choque de 33,24. Então 41 está aqui, passou. Agora ele desliga, ó, ele desliga nesse exato momento. O DR desligou porque ultrapassou o limite máximo do DR. O DR não desliga com 30 mA. Eu já falei, o DR não desliga com 30 mA. Nesta faixa aqui ele desliga na hora. Então está passando pela criança 33,24 volts e não 50 volts, e não 220 volts, como está lá aqui a criança. Não está passando 220 volts por ela. Tensão de contato, na hora que ela colocou o dedo, é de quanto? Tensão de contato 33,24. Tensão de contato é 50. A tensão de contato, na hora que ela colocou o dedo, é 50. Mas quando a corrente dispersou na terra, no piso, aqui, no chão, passa pela palma da mão dessa aqui, ela já chega com 33,24 volts. Então, neste caso, a criança ela não morre, porque o DR desligou, 41,56 mA. Agora, preste atenção o que vai acontecer. Preste atenção o que vai acontecer. Então, eu vou dobrar essa resistência aqui, ó. Eu vou dobrando ela. Preste atenção o que vai acontecer. Ó, certo? O que vai acontecer? Vamos botar 1600. 1600. Vamos colocar uma resistência altíssima. Vou botar no máximo aí 3000. A resistência do corpo humano varia de 1.300 a 3000. Vamos colocar uma resistência de 3 kΩ. 3K, fica 3.000 ohms. A resistência aí, a pessoa que está com a pele seca. Então vamos fazer o teste. Com a tensão de contato aí. Vamos ver o que vai acontecer. Então, pessoal, vamos ver a tensão de contato. O que vai acontecer? Então, 14,62 mA. Tá vendo aí, pessoal? Se você tiver uma tensão de contato de 50 volts, claro que o DR não vai desligar. Então, aqui, ó, nesse caso, o ser humano está com 3.000 ohms. Como eu falei para vocês, a resistência do corpo humano varia na faixa de 1.300 a 3.000 ohms, chegando a 5.000 ohms. Então, a pessoa que tiver com a pele seca, com a resistência de 3.000 ohms, o DR não desliga. Ó, o DR aqui, ele está com 24 aqui, funcionando no circuito principal. Mas quando eu abrir o DR para desligar, ele não desliga. Por quê? Porque está 14,69 amperes. Então, a corrente está passando pelo corpo humano aqui, ó. Está medindo aqui, 14,69 miliamperes. Então, pessoal, nesta situação, o DR não desliga. Por que o DR? Porque a resistência está altíssima. Então fica claro aí para vocês que o DR ele funciona através da resistência do corpo humano e não através de tensão da fonte e nem tensão de contato. Quando a pessoa toca o dedo numa tomada, ele recebe uma tensão de contato. Depois essa tensão de contato ela é rebaixada. No caso aqui, a tensão de contato é 50 volts aqui. Na hora do choque ela passa para 44,08, que é diferente. Então jamais a pessoa leva um choque de 220, certo, pessoal? Vocês entenderam aí? Aí, ó. Aqui nós temos o circuito está aberto, está funcionando a fuga de corrente neste exato momento. E o DR não desliga. Eu já assisti vários vídeos aí no YouTube, o pessoal fazendo o teste.
mais com a pele seca, ele jamais desliga, ele não desliga, a pessoa fica levando choque, ele não desliga, porque a resistência do corpo está altíssima. Então, uma resistência do corpo, quando chega em 3 mil ohms, o DR não desliga. Como eu demonstrei para vocês, o DR só desliga com uma resistência de 400 ohms, 200 ohms, essa faixa aí que eu mostrei lá para vocês, certo? Então, o DR ele funciona em relação à resistência do corpo humano. Ele funciona através da resistência do corpo humano. Quanto maior for a resistência, menor será a corrente miliampere, que está demonstrando aqui 14,69, certo? Então, pessoal, o que ocorre aqui, qualquer corpo condutor de eletricidade, então o que ocorre aqui, qualquer corpo condutor de eletricidade, e o nosso corpo funciona como um resistor variável. Então, nós, seres humanos, somos resistores variáveis, porque a resistência do nosso corpo varia na ordem de 1.300 a 3.000 ohms, chegando a 5.000 ohms. Então, jamais DR ele funciona em relação à amperagem e tensões de fonte. O DR ele funciona na tensão de contato e não tensão da tomada, aqui neste caso aqui. O DR não funciona nessa tensão aqui, no caso que a criança está tocando aqui. O DR funciona através da tensão de contato, que na hora que ele tocou o dedo aqui, chamada tensão de contato, ó, chegou 50 volts. Então, neste caso aqui, se a criança chegar com a resistência do corpo 3.000 ohms, ele não desliga, o DR não desliga porque está aqui calculado, 14,69 amperes. O DR só vai desligar com uma baixa resistência. Se a resistência dessa criança for 400 ohms, com certeza, como eu já demonstrei agora passado, ele desliga na hora. Então, aí as pessoas que têm criança, os pais aí, não devem se preocupar com tomadas que tem DR. Não deve se preocupar. Por quê? Porque o DR desliga. Ele não desliga com 30 mA como ele já veio projetado para desligar, mas ele desliga na faixa de 32, 31 mA, 32 mA, 35 mA, 40 mA, ele desliga. Mas para uma baixa resistência, uma alta resistência, o DR não desliga, certo? Eu demonstrei agora aqui através do simulador. Se a pessoa tiver uma resistência de 3.000 ohms, jamais ele desliga, tá ok? Então, pessoal, vou encerrando a aula por aqui. Dê um gostei aí. Muito obrigado. Até a próxima.